Olá! Glória a Deus! Deus te abençoe hoje, sempre, todos os dias. Em nome de Jesus. Como que você está? Tudo bem? Tudo na paz? Glória a Deus! Aleluia! Vamos continuar hoje conversando sobre os fundamentos da fé cristã, os fundamentos cristãos. Nós começamos com uma introdução explicando o que era fundamento. No outro vídeo, nós falamos sobre o propósito eterno de Deus. No outro vídeo, nós falamos sobre o reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a vida e a obra de Jesus. Você já imaginou o tanto que é difícil você falar sobre a vida e obra do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus nada mais é do que a pessoa mais fascinante, mais extraordinária, mais intrigante que viveu nessa terra. Nós não vemos nenhuma outra pessoa tão maravilhosa, tão incrível, tão esplendorosa quanto Jesus. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso está dito lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 3. A vida e obra de Jesus, elas manifestam ao mundo o amor e o coração do único Deus verdadeiro. Nós vemos isso em João, no capítulo 17, no versículo 3, e no capítulo 14, versículo 7. Jesus não veio simplesmente para mostrar a verdade ou uma forma de viver, mas Jesus veio para dar convicção de que a gente não pode mentir, de que a gente não pode viver de uma forma a não amar o nosso próximo, de que a gente não tem como viver sem cumprir aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Jesus, ele nos disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega até Deus se não for por ele. Ele é o Filho de Deus. E por amor a nós, ele se entregou e morreu e venceu a morte, ressuscitou para nos dizer, nos trazer, nos comunicar a vida eterna. Jesus veio nos tirar, pagar o preço do pecado que estava reinando sobre a nossa vida. Jesus veio nos resgatar daquilo que estava nos aprisionando, daquilo que nos prende, daquilo que nos paralisa. O pecado, ele paralisa a nossa vida. Quando nós estamos presos em algum pecado, em alguma coisa que nós fizemos de errado, nós ficamos parados ali, nós não conseguimos sair daquele ponto. A gente fica preso ali, aonde a gente pecou, aonde a gente caiu, aonde a gente errou. A gente fica preso ali. E Jesus veio justamente nos resgatar dessa prisão. Quebrar as cadeias do pecado, quebrar as cadeias da morte, que é o salário do pecado, e nos dar a vida eterna. Jesus veio nos dar, veio nos devolver, aliás, não é nem nos dar. Jesus veio nos devolver o direito de sermos chamados filhos de Deus. Do mesmo jeito que Adão e Eva eram tratados lá no Éden antes do pecado, Jesus veio restaurar, devolver essa condição para nós. Em João, no capítulo 17, no versículo 3, nós lemos assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Essa é a vida eterna.
é conhecer a Jesus. Nós vamos passar, aqueles que forem salvos e forem para o paraíso viver com Jesus, vão passar o resto da eternidade conhecendo e prosseguindo em conhecer a Jesus. Nós vemos que Jesus é eterno. Jesus não apareceu lá em Belém quando ele nasceu como homem, como ser humano. Não. A palavra de Deus, ela nos diz que no princípio era o verbo. E qual o princípio que ele está falando? Lá no princípio, na criação, Jesus já estava lá. Ele era o verbo. Ele era a palavra de Deus que saiu da boca de Deus para criar tudo. Sabe, Jesus, ele é eterno. Juntamente com Deus e com o Espírito Santo, eles são eternos. Jesus sempre existiu. Ele não esteve aqui só quando ele nasceu, não. Jesus, ele é eterno, ele era e há de ser. Sempre será. A história de Jesus, ela começa muito antes do seu nascimento em Belém. Muito além do mais distante passado que nossas mentes podem alcançar. Jesus não era um ser criado, ele é eterno, como a gente já falou. Ele sempre existiu em unidade com o próprio Deus, muito antes que o universo existisse. Em João, no capítulo 1, versículos 1 e 3, nós lemos assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João, ele nos revela Jesus como sendo Deus. E ele usa a expressão o verbo para se referir a Jesus. E não só diz que o verbo estava com Deus, mas ele também diz que o verbo era Deus, fazendo assim uma declaração direta e clara da divindade de Jesus antes de vir ao mundo como homem. É uma revelação progressiva. Jesus vai se revelando a nós à medida que nós vamos nos achegando a ele. Essa revelação, ela começa dizendo que o verbo já existia desde o princípio, estava com Deus, e termina afirmando que ele é Deus. Colossenses 1, versículos 15 a 17, nós lemos assim: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Todo o universo é mantido em ordem por causa da mão de Jesus, por causa da autoridade e do poder de Jesus. Ele existia antes da criação e é superior à criação. Jesus é criador. Sem Jesus nada existiria. Como que Deus ia criar o mundo sem a palavra? Sem ordenar que as coisas fossem criadas. Nem o mundo, nem os animais, nem os homens, nem eu, nem você, tudo foi feito por ele e para ele. O homem Jesus de Nazaré teve um início no espaço-tempo, quando foi sobrenaturalmente gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sua mãe. Mas a criança que iria nascer em Belém abrigava um ser eterno, o Verbo de Deus. Aquela criança que nasceu ali na manjedoura, ele tinha dentro dele o Verbo que estava com Deus desde o princípio. Desde o princípio, sendo Deus. Tanto que a própria palavra de Deus diz que Jesus se esvazia da sua divindade, ele abre mão de ser Deus para andar aqui na terra como homem. Sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que é possível a gente vencer o mundo.
É possível a gente caminhar aqui na terra sem pecado, em santidade, vivendo uma vida santa, reta, dentro dos princípios de Deus. E então Jesus se torna homem. Ele se esvazia, ele se diminui até chegar ao ponto de um feto, um embrião, dentro do ventre de Maria. E a partir daquele momento, Jesus começa a vir ao mundo como homem. Por que que Jesus nasce do ventre de uma mulher? Sabe por quê? Para ter legalidade para fazer o que ele tinha que fazer. Jesus não poderia chegar aqui como, por exemplo, o diabo chegou. O diabo foi jogado aqui na terra. O diabo foi lançado aqui na terra. Ele foi expulso do céu e vamos usar uma palavra assim, desovado aqui na terra. Jesus ele tinha que entrar pela porta. Como bom pastor, ele tinha que entrar pela porta. E a única porta natural de entrada de um ser humano nesse mundo é pelo nascimento natural. É através do ventre de uma mulher. Por isso que Jesus nasce do ventre de uma mulher, para ter legalidade de entrar pela porta, crescer, se tornar homem e, de livre e espontânea vontade, cumprir o propósito que foi dado a ele, que era morrer pelos nossos pecados. Em João, no capítulo 1, no versículo 14, nós lemos assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha só que interessante. Jesus ele era primeiramente o unigênito. O que é unigênito? Unigênito é o primeiro e único. Deus não tinha outros filhos. Jesus ele era unigênito do Pai, o primeiro e o único. Depois que Jesus morre por nós, que ele paga o preço pelos nossos pecados, nos leva de novo à presença do Pai, rasga o véu de separação de cima a baixo, Jesus passa a ser o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro de muitos. É o primeiro filho, o primeiro da geração. O Verbo eterno tornou-se Jesus de Nazaré. Ele poderia ter escolhido vir ao mundo como um rei, com exércitos ao seu comando, riquezas e glória, mas escolheu nascer num estábulo, numa família pobre, ser carpinteiro e ter a vida de um homem comum. Jesus foi um homem como nós, de carne e ossos, que sentia fome, sede, frio, calor, cansaço, dor, paixão. A palavra de Deus diz que Jesus foi sujeito a todas as paixões que nós somos sujeitos. Jesus sempre foi, aqui na terra, humano como eu e você. Em Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 18, nós vemos isso. É tremenda essa verdade. O Verbo eterno, Criador de todas as coisas, se esvaziou de sua glória e assumiu a forma de homem. Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 8, nós lemos assim: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nunca é demais lembrar que a nossa fé é no Deus homem Jesus Cristo. Quando o Verbo se fez carne, ele se esvaziou da sua glória de Deus. Ele se esvaziou dos atributos, das qualidades e capacidades de Deus, mas nunca deixou de ser a pessoa do Verbo. Ele continuou sendo o Verbo, mas agora em carne humana, esvaziado de sua glória, mas não totalmente. Ele tinha em sua humanidade toda a glória possível da verdade e da graça de Deus. E isso é um mistério. E você sabe qual é esse mistério? Esse mistério ele se revela através do Espírito Santo.
Jesus foi perfeito e irrepreensível. Jesus não teve pecado. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, nós lemos assim: Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu essa voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Primeiro Jesus se esvazia, torna-se homem, e depois, como homem, ele continua se esvaziando. De que forma? Não fazendo nunca a sua própria vontade. Ele continua se humilhando, ele continua se submetendo, ele continua obedecendo a Deus, mostrando para nós como que nós devemos viver. Nos humilhando na presença de Deus, nos submetendo aos princípios de Deus, obedecendo à voz de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. João 4,34 diz assim: Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 8,29 diz: E aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Lucas 22,42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a sua. Esse é o segredo da intimidade, do poder, da glória de Jesus. É sempre fazer a vontade de Deus, sempre fazer a vontade do Pai que enviou. Em Hebreus 4,15 nós lemos assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem cair em pecado. Jesus foi tentado como nós em todas as coisas, mas se manteve firme pelo poder do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, que desceu sobre Jesus no batismo no Jordão, em forma de pomba, que fez com que Deus falasse para todo mundo: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse mesmo Espírito Santo está sobre nós, sobre aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, sobre aqueles que foram batizados com água, com fogo, com poder do Espírito Santo. Jesus, ele fez uma obra grandiosa, tanto que a palavra de Deus diz que se todos os milagres e maravilhas feitas por Jesus fossem anotados e escritos num papel, nem todos os livros do mundo seriam capazes de poder relatar tudo o que ele fez. Na vida de Jesus, não admiramos somente a sua santidade, mas também o poder que se manifestou no seu ministério. Jesus fez muitos milagres, prodígios e sinais. Ele curou enfermos. Ele libertou os oprimidos pelo diabo, os cativos, os endemoniados. Ele deu vista aos cegos, ressuscitou mortos. Ele andou sobre as águas, multiplicou os alimentos, pregou às multidões, fez discípulos, ensinou os discípulos a agradar a Deus. Então, quando Jesus andou por sobre a terra, ele fez muitas obras. A obra de Jesus sempre foi testemunhar, glorificar, edificar, engrandecer o reino de Deus. Sempre foi fazer com o poder que o Espírito Santo colocou sobre ele, ele fazer sinais e maravilhas para que as pessoas crescem em Deus, não nele. Para que as pessoas acreditassem no reino de Deus, acreditassem que o reino de Deus tinha chegado a eles e que eles podiam, através do arrependimento dos seus pecados,
chegarem ao poder do Espírito Santo, chegarem à cura, às maravilhas, às bênçãos de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Todas as pessoas falam, e até mesmo os incrédulos sabem, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas não teremos revelação espiritual enquanto não soubermos por que foi necessária essa morte. Por que Deus exigiu a morte de seu único filho? Para conhecermos o amor de Deus, é necessário conhecer também a sua santidade e a sua justiça. Deus é perfeitamente santo, é perfeitamente justo. Deus não pode suportar nem mesmo aquilo que para nós seria um pequeno erro. Sua santidade se ofende com qualquer forma de pecado e sua justiça exige punição. A exigência é tão grande e só um homem totalmente perfeito pode agradar a Deus. Então, quem poderá agradá-lo? Nós não podemos, porque nós somos imperfeitos. Nós já nascemos em pecado. A palavra de Deus diz que não existe nenhum justo sequer. Então, nós não podemos agradar a Deus. A única pessoa que poderia agradar a Deus e suprir o sacrifício pelos nossos pecados de uma vez por todas era o Filho de Deus. Em Romanos 3, versículo 10, nós lemos assim: não há justo, nenhum sequer. Em Romanos 5, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E qual a consequência disso? Romanos 6, 63, o salário do pecado é a morte. Essa é a morte eterna, o castigo eterno. Quem está sujeito a esse castigo? Toda a raça humana. Se não fosse por Jesus, todos nós já estaríamos no inferno. Todos nós já estaríamos perdidos. Se não fosse pela obra de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado por nós, todos nós seríamos consumidos pela justiça de Deus. Mas por causa das misericórdias do Senhor, que se renovam todas as manhãs, é que nós não somos consumidos. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então entendemos como estamos mal diante de Deus e como é grande a nossa dívida para com Ele. Conhecemos a nossa culpa e perdemos a paz. Só então começamos a compreender por que Jesus morreu. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus e aplacar a sua ira. Nós merecemos ser castigados pelos nossos pecados, mas Jesus aceitou ser castigado em nosso lugar. Assim, Deus fez justiça. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, versículos 5 e 6 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Quais são as consequências do pecado? E o que a morte de Jesus fez para nós? Primeiro, o homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a ira de Deus. Romanos 1, versículo 18. A morte de Jesus foi um propiciatório, ou seja, foi um sacrifício. Satisfez a justiça de Deus. Não significa que a justiça de Deus foi eliminada, mas sim satisfeita. Por causa disso, o homem está condenado ao castigo eterno, ou seja, por causa do pecado. A morte de Jesus foi substitutiva, ela substituiu. Ele morreu em nosso lugar, foi um sacrifício pelos nossos pecados. Foi uma troca, o justo pelos injustos. Isso significa que o nosso castigo já foi pago. Em terceiro lugar, o homem também se tornou escravo de Satanás e do pecado.
Em consequência do pecado, nós nos tornamos escravos do diabo e escravos do pecado. E a morte de Jesus foi redentora. Isso significa que ele nos resgatou. Ele, que não era escravo de Satanás, foi até o mercado de escravos e nos livrou, nos comprou, pagando o preço do resgate. Seu precioso sangue foi o preço, a moeda usada para pagar por mim e por você. Com o pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus e não pôde mais se relacionar com ele. E a morte de Jesus foi reconciliadora. Reconciliar quer dizer fazer a paz. Quer dizer que, afastadas as barreiras, o homem pode novamente estabelecer relações com Deus. Como já houve propiciação, sacrifício e redenção, agora Deus reaproxima o homem dele e faz com que ele goze novamente da sua amizade. É isso que Jesus fez por nós na sua morte, na sua ressurreição, na coroação da sua obra. Jesus ressuscitou. Depois de ter morrido, o Senhor Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu triunfante da morte e se apresentou vivo aos seus discípulos, permanecendo com eles por vários dias. Ele ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a sua vitória sobre a morte. A ressurreição é que produz a fé no Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa união com Ele, é o fundamento da nossa fé, é o fundamento de toda a base cristã. É a ressurreição de Cristo, que Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás. E por causa disso, nós somos cristãos. A ressurreição de Jesus é a base da nossa ressurreição. A palavra de Deus diz que nós vamos ressuscitar com Jesus. Da mesma forma que ele venceu a morte, nós também venceremos e vamos ressuscitar com ele. Jesus foi exaltado. Filipenses 2, de 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Verdade gloriosa! Como gostamos de ler, falar, repetir, cantar essa palavra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Todo o poder foi dado a ele. Todo o poder e autoridade foi dado a ele. Apocalipse 1, 17 e 18 diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mateus 28, 19. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E por último, Jesus é Deus. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus voltará. Essa é a coroação da obra de Jesus, da vida e da obra de Jesus. Bendita esperança, o Senhor glorificado virá e se mostrará ao mundo. Esse será, sem dúvida, o dia mais tremendo que essa terra terá conhecido. Para muitos será um dia de terror e lamentação, mas para nós, porém, será um dia de júbilo e alegria incomparável. A vida do Senhor, a volta do Senhor foi profetizada pelos profetas, por João Batista, pelo próprio Jesus Cristo, pelos anjos e pelos apóstolos. E a vinda do Senhor será pessoal e corporal, será visível, literal e real, repentina, de surpresa.
E o Senhor virá para ressuscitar os mortos em Cristo Jesus, transformar os vivos à imortalidade, arrebatá-los para encontrá-los nos ares, julgar e recompensar os santos, casar com a noiva, destruir o anticristo, julgar as nações, julgar a todos, acorrentar Satanás por 1000 anos, estabelecer seu reino milenar. Apocalipse 22:20 diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi um pouco da vida e da obra de Jesus, um resumo, um pequeno relato da vida e da obra de Jesus que faz uma grande diferença nos fundamentos cristãos. Espero que nós tenhamos aprendido um pouco mais nessa meditação de hoje e que essa palavra venha nos edificar, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Seja um missionário de Deus e envie essa palavra para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam essa palavra. Amém? Seja você uma bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, por onde quer que você vá, onde quer que você ande, seja uma bênção e leve a palavra de Deus a todos aqueles que você encontrar. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.